Olá, sejam bem-vindos ao podcast. Eu sou a Neissa Adrianopoulos, a vossa host, e temos aqui uma convidada super especial, a Sofia Poster, que vai falar sobre um tema muito interessante e de extrema importância, o desporto na infância. Olá, bem-vinda, Sofia. Olá, obrigada pelo convite. Podes apresentar-te um pouco, falar um pouco de ti, quem és, o que fazes, etc. Ok, atualmente vou começar do presente um pouco para trás. Estou a dedicar-me a aulas de CrossFit para crianças, CrossFit Kids. O meu background não tem nada a ver com desporto, eu sou de gestão hoteleira. Uau. Mas pratico CrossFit desde 2016 e foi crescendo o meu interesse pela área. Atualmente estou a dar estas aulas a crianças, estou a dar treinos individuais em casa também. E sou mãe de 3 crianças que me ocupam bastante tempo. Uau. E para quem não sabe, em casa, podes explicar um pouco o que é o CrossFit e como é que é esta parte específica para crianças, um pouquinho só. Ok, o CrossFit é, por definição, um treino funcional, mas de alta intensidade. Portanto, tudo o que nós conhecemos dos treinos funcionais, mas com uma intensidade maior. Tudo isso é nivelado para as crianças, o CrossFit é para todos, desde os mais pequeninos até os mais velhotes. O CrossFit dá para ajustar, para scale ao nível de cada um. Mas basicamente é isso, engloba movimentos de weightlifting, de ginástica e pronto, e focado muito na endurance cardiorrespiratória. E para crianças, e na opinião da Sofia, qual é a importância do desporto na vida das crianças? Desde que nascem, as crianças são convidadas a entrar neste mundo do movimento e a importância vai evoluindo com a maturidade delas, não é? Como crianças, vou falar bebezinhos, a importância do estímulo a um bebê que se quer virar quando está deitado, começa logo aí, eu acho, incentivar um bebê que está a começar a gatinhar. É muito fácil, nós queremos ter um bebezinho deitado ao nosso lado e nós estamos entretidos a ver televisão. Mas é muito importante esse estímulo desde bebê. Nas crianças, eu acho que se começa a falar de atividade física, por assim dizer, um bocadinho mais tarde. Eu acho que até aos 6 anos, por aí, 5 anos, o que é importante é que a criança brinque, porque na brincadeira ela vai ter que se equilibrar, vai ter que pegar coisas pesadas, vai ter que dar cambalhotas, pronto, tudo isso está englobado no dia-a-dia dela. À medida que a criança cresce e que a coordenação motora melhora, ou não, porque é ajudada pelo exercício, mas vai criando novas habilidades e coordenação, é importante acompanhar isso com exercício físico para fortalecer músculos, para fortalecer ossos. E não só a parte cognitiva também, acho que ajuda muito, na minha opinião, porque sou uma pessoa que pratica desporto desde os 4 anos. Eu comecei com as artes marciais, muito pequena, tem toda uma questão de hierarquias e etc., que é importante. Totalmente. E ajuda muito com a concentração. Sim. Eu acho que muitos profissionais de saúde também aconselham o desporto, porque ajuda também um pouco com a concentração, com a coordenação motora, que também tem um pouco a ver com a parte... Sem dúvida, tem uma parte, não só os benefícios óbvios, que são os benefícios físicos, mas a parte mental, aquela sensação de libertação de endorfinas depois de um treino. Isso também acontece com as crianças. Sim. Eu tenho uma criança na minha aula que invariavelmente chega a arrastar os pés, vem da escola cansado e sai de lá aos saltos. Isto não é uma coincidência, são mesmo endorfinas, a hormona do bem-estar, que são libertadas durante o exercício físico. E por falar nisso, outros benefícios, o facto de eles socializarem no desporto, o de terem que aprender a lidar com a frustração de perder, aprender a ganhar também, sem humilhar os outros. Tudo isso são skills para a vida. É verdade. E existem como
tivemos a conversar um pouco, a Sofia disse que tem outras... não é só no CrossFit que trabalha, é CrossFit para crianças, mas também outro tipo de desporto, outras áreas. O que é que acha que o CrossFit traz específico para as crianças? Assim? Bem, eu falo CrossFit, nós falamos também de CrossFit, ficamos já. Bom, o CrossFit é super completo. É super completo. E é uma base para seja o que for que a criança queira fazer. Se não quiser ser atleta de CrossFit, e há muitos que jogam futebol, nos outros dias têm judo, aquilo dá uma base para tudo. É isso, coordenação, stamina, ginástica, capacidade cardiorrespiratória. É um bolo muito completo, grande, vai a tudo, toca em tudo, o CrossFit toca em tudo. E é isso que é fascinante, eu acho. E os treinos são sempre diferentes, é uma possibilidade de variar infinita. E isso é fascinante, para mim é. E para a Sofia, qual é a idade que acha mais apropriada para se fazer assim uma introdução a um desporto? Pronto, nós temos as atividades normais do dia a dia, nós como pais fazemos aquela nossa parte do incentivo da coordenação motora, etc., mas não é um desporto assim por si. Então, qual seria a idade que acha que é mais apropriada para uma criança? Sim, então, muito pequeninos, é importante que brinquem, que tenham a porta aberta para a rua e que possam, e que os pais deixem explorar, que deixem cair, que deixem trepar, não tenham medo de deixá-los trepar e usar o corpo na brincadeira. Não é preciso muita coisa, eu acho que as crianças descobrem caminhos para se movimentar. À medida que a coordenação motora melhora, já é mais fácil pô-lo, por exemplo, num ténis, que é preciso coordenação de bater na bola, ter noção. Eu acho que diria uns 6 anos, 5, 6 anos, 5, 4. Olha, também depende da criança, porque há crianças que são muito físicas e há outras que não estão tanto para aí viradas. Mas diria isso, expô-las desde cedo a movimento e a brincadeira. Há uma tendência muito engraçada. Se os meus filhos fossem mais pequeninos, eu acho que me metia nesta, que é equipar o quarto das crianças como se fosse um mini ginásio. Eu fico de boca aberta com isso. Sim, é que hoje em dia tem aquelas coisas na parede. Tipo de paredes de escalada, ou uma espécie de um espaldar, trepam, depois tem argolas, baloiçam. Ele naturalmente vai fazer um toast to rings, porque as crianças fazem aquilo. E é muito mais fácil quando se é criança. Exatamente. A nossa mobilidade é outra. Claro. E esses quartos estão vazios de brinquedos, só tem. E aí ficam as crianças, tipo. Entretidas. Acho incrível. Em vez de estar com as telas, acabam fazendo. Ou aborrecidos, porque é fácil se imagina um filho único. Pronto. É isso. Sim, eu também. Tenho que procurar um bom carpinteiro para aplicar lá em casa umas coisas. Em relação à diferença dos benefícios para meninas e para rapazes, como é que nós podemos ver assim, talvez não tão pequenos, porque quando são pequenos são todos iguais, mas depois aquela fase da pré-adolescência, adolescência, assim, qual é a diferença dos benefícios para uns como para outros? Temos os benefícios gerais, que é em termos de saúde, mas depois aqueles que a Sofia já conseguiu notar que, pronto, os rapazes e as meninas... Não sei se dá para distinguir muito os benefícios para uns e para outros. Eu acho que todos absorvem sempre benefícios na autoestima, na força, na parte da socialização também. O que o distinguiria aqui é aquele estigma que há às vezes de desportos para meninas, desportos para meninos. Acho que é a única distinção que faço. Não sei se há algum E hoje em dia já não tanto, não é? Sim, ainda bem, porque também acho que há um trabalho multicultural e pronto, de sociedades que estamos a tentar também quebrar estes estigmas de coisas para mulheres, coisas para homens, e eu acho que o CrossFit é um bom desporto para conseguir mostrar a força que tanto uns como outros e como qualquer pessoa consegue ter. Mas dá um especial prazer ver mulheres fortes no CrossFit, eu acho. Sim. Ainda me gozo. Por exemplo,
Open só assisto das meninas. Dá mais... Dá gozo, dá mesmo. Vamos. Sim, porque não é normal ver uma mulher forte e acabam por sobressair um pouco mais, eu acho. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Como é que os pais podem escolher um desporto adequado para os seus filhos? Bem, eu acho que isso o mais importante é estar próximo dos filhos. Estar atento e estar por perto e ver o que é a tendência natural, o que é que gosta naturalmente. Depois, daria talvez para distinguir um pouco, conhecendo a criança, uma criança introvertida, se calhar tem mais apetência para um desporto individual, por exemplo, o hipismo, ciclismo, ténis, desportos que são mais de foco, disciplina. Enquanto uma criança super ativa e que anda sempre em casa a trepar, se calhar ginástica, e pronto, e aquelas miúdas cheias de amigos, um desporto de equipa. Eu acho que isso ir de acordo com a personalidade da criança. E também, às vezes, eu acho, falo na minha experiência, os miúdos da família, as meninas são um pouco mais tímidas e eu vi as minhas irmãs, não, agora vai ao vôlei, que agora é para tentar sair um pouquinho mais da casca e também usar o desporto como um incentivo para a pessoa também conhecer-se. E é importantíssimo experimentarem vários. Dar a oportunidade de experimentar vários. Sim. Experimenta, assim com um tempo um pouco alargado. Eu daria tipo uns 6 meses. Agora vais, inscreves-te, mas não é entrar e sair. Experimentar, mastigar, sentir, ver se gosta. Dar a oportunidade para as crianças experimentarem várias coisas. Acho que enriquece. E como é que os pais podem prestar atenção neste tema que estamos a ter agora, que não está a gostar do desporto e como perceber se não é preguiça ou pronto, aquelas coisas, ou se é realmente que este desporto não é para o filho? Olha, uma criança que começa a inventar desculpas, que é importante perceber se isso está relacionado, se o ambiente é saudável, onde ele treina. Pode haver, sei lá, um coach que humilha um pouco, que o ambiente não é simpático, que a criança não se sente parte do grupo. Isso pode ser uma causa. Pode ser problema de autoestima, que também tem a ver com o ambiente ser saudável ou não. Eu acho que a criança dá sinais. Se a criança vem para casa contar histórias, marquei um golo, ou mãe, eu hoje usei uma barra a sério, aí, vendo por esse lado, há sinais de entusiasmo. E, por outro lado, há sinais de ansiedade antes do treino, antes das atividades, está ansiedade, se a criança inventa desculpas, é estar atento, estar próximo. É difícil, os pais têm uma vida complicada hoje em dia e umas agendas muito cheias, mas mais que nunca eu acho que é importante estar perto dos filhos, estar perto das crianças, ouvi-los. Eles têm uma coisa para contar que às vezes se calhar não nos interessa muito, mas estar disponíveis, eles sentirem que em nós tem uma pessoa que os ouve e que está interessado no que eles estão a sentir. Acho que isso é importante. E qual seria o papel de um bom coach, de um bom coach na vida de uma criança? Como é que o coach pode fazer diferença na vida dos seus alunos? Para já, incluir todos da mesma maneira. Eles sentirem que fazem todos parte de um grupo. Eu estou a falar nas minhas aulas. Um miúdo que se calhar é mais pesado ou que fica para trás, disfarçar isso no grupo, hoje fazes par com o outro que é melhor, tem a equipa dele, também tem possibilidades de ganhar, incluir de maneira igual todos, eles sentirem que pertencem ali. Pronto, e estar perto quando falham, estar perto das vitórias. Sim. E quando falhar também falhaste, assumir, isto é erro, mas vamos
Eu tenho um coach que estava-me sempre a dizer isto. Olha, hoje não consegui, não levantei, aquilo foi uma porcaria o meu treino, na outra semana foi ótimo, esta foi... Esqueça, uns dias são da caça, outros dias são do caçador. Está bem, pronto. Engolia, mas... Sim. Mas Sim. É assim. E uma pergunta assim, desportos coletivos ou individuais? É isso, tem a ver com a criança. Eu acho que é bom, quanto mais variedade, melhor. Se for uma criança que durante a semana joga futebol e ao fim de semana vai montar a cavalo, é espetacular. Sim. Os benefícios são... De uma atividade de grupo, ele vai tirar os benefícios de um trabalho de equipa, de cooperação, de dar de si para o bem de todos, da equipa. E nos desportos individuais vai trabalhar outras áreas, vai trabalhar autonomia, sim. Estar dependente de si para conquistas. Tá. E quais seriam os downsides de praticar desporto? Se é que há algum downside, e sim, depois faço. Downside de praticar desporto. Eu acho que só há se o desporto não for uma fonte de alegria. Se for uma carga, o desporto eu acho que deve ser um complemento da infância e não uma carga. Se for uma fonte de frustração, de ansiedade, não está certo. Eu acho que é só isso. De resto, os benefícios do desporto. E como coach de CrossFit, tema lesões. Muitos pais têm medo, pais e alunos que querem fazer CrossFit têm receio, têm medo de fazer o desporto porque acham que aquilo assusta e as lesões. CrossFit, lesões. Não é? Como é que nós fazemos esta ligação e como é que podemos explicar o que realmente causa as lesões no CrossFit. Sim. E em qualquer desporto. Sim, o que realmente causa lesões é ter pressa de sobrecarregar antes da maturidade física das crianças, neste caso, sobrecarregar em termos de intensidade e de carga. Eu quando comecei as aulas de CrossFit, muito tempo é sem nada, sem objetos externos, perceber os movimentos, técnica. E eu ansiosa, não é? Para lhes dar umas barras, para lhes dar uns dumbbells, mas ter paciência. E eles também, eles olham, querem pegar, querem experimentar. Mas o gozo que dá agora vê-los a pegar corretamente numa barra e fazer um deadlift vale tudo. E é isso, lesões no CrossFit. Se houver um respeito pela idade e pela maturidade física, individual de cada um, e se houver uma pessoa que perceba o que está a fazer e dê prioridade à técnica sempre, eu acho difícil haver lesões no CrossFit de crianças e de adultos também. Os adultos, há muitas lesões que são decorrentes de falta de humildade, não é? Sim. Aquele pôs 10 de cada lado por 12. Sim. Pronto. É às vezes somos nós mesmos os culpados. Sim. E até que ponto a intensidade do treino é saudável? Ou quando é que nós temos que perceber que estamos a passar a linha? Isto vai mais para o plano de treino que a Sofia faz para os meninos. Uma criança que está sempre cansada, que está sempre sem forças, que se arrasta e que tem dores de cabeça, é uma criança que está com muita intensidade e com muita sobrecarga. Nos meus treinos não chega a ver isso. Mas infelizmente, talvez agora passe a 3, temos só 2 vezes por semana, mais uma vez ao sábado, que é a Jéssica Obis que dá. Eu trabalho com a 233 Fitpack, que é com o Pac Santos. Portanto, aos sábados está entregue à Jéssica, com miúdos mais pequeninos, a partir dos 5 anos. E eu, durante a semana, a partir dos 8. Ok. E agora perdi-me. Estava a falar sobre a intensidade e o plano de treino para os meninos. Pronto, é isso. Ir testando
ir respeitando a evolução deles e atentas aos sinais. E houve uma vez que também alertei um pai, porque havia 2 miúdos que chegavam juntos depois de uma aula muito intensa de boxe, não sei o que era, já chegavam de rastos, a suar. Cada vez que chegavam à minha aula já faziam as coisas todas sem técnica nenhuma, e eu mandei mensagem aos pais a sugerir, ou escolhesse uma ou outra, ou alternar os dias. Sim. Pronto, às vezes também depende do coach. Sim. Alertar para isso. Os miúdos eram um bocadinho gordinhos, se calhar os pais estavam com pressa, que Sim. é melhor. E quando é que nós podemos perceber, como pais, que estamos a projetar as nossas próprias inseguranças nos nossos filhos? E pronto, há pais que utilizam o desporto como forma de ocupar a criança, porque não pode pensar que a vida é um morango, né? Tem que estar a fazer as atividades, é ténis aqui, xadrez ali, crossfit, natação, e aquela criança anda de um lado para o outro, chega ao fim do dia, vai dormir. E depois temos a questão do peso, né? As crianças que já são um pouquinho mais pesadas não estão talvez no peso ideal. Como é que nós, como pais, podemos nos aperceber disto, e como coaches, como é que podemos fazer esta ponta, ou perceber? Será que há algum momento onde o coach do desporto consegue conhecer a criança o suficiente para depois fazer a ligação de treino e casa? E a alimentação. Sim. Sim, houve pais que vieram ter comigo diretamente a perguntar o que é que eu achava. Eu acho que é importantíssimo mexer e movimento e o desporto, mas se chega a casa e tem, como é que se chama aquilo que eu nem sei o nome, do frango frito, KFC para o jantar, sim, e refrigerantes, não é bom. Não. Sim. Pode fazer todo o desporto que quiser, a parte da alimentação é essencial. É 80%. É muito mais, é mais importante. Com o avanço da tecnologia e a interação das crianças, estes millennials, não, é millennials? Gen X, já não sei. Como é que nós podemos fazer, como é que podemos incentivá-los a praticar mais desporto? Porque hoje em dia eles às vezes pensam que é uma seca, tipo, vou lá levantar pesos, ou vou jogar a bola. Tenho em casa. Então, como é que podemos incentivar os miúdos a praticarem mais desporto? Eu acho que é bom envolver sempre os amigos. Eu acho que estes miúdos maiorzinhos, a partir dos 9, 10, funcionam muito em bando. Eles adoram estar com os amigos. Querem estar com os amigos. Mesmo para jogar, é jogar com os amigos, sim. Portanto, há muito trabalho dos pais que tem que ser feito. Disponibilidade dos pais, por exemplo, em organizar encontros, já combinar com os outros pais, dar só trabalho, porque tem que ser uma coisa ativa, tem que partir mesmo, tem que haver um empurrãozinho dos pais. Criar momentos à quarta-feira, encontram-se todos no parque, levas a bola, pronto. E envolver os amigos. Se for uma coisa entre amigos, eu acho que é mais fácil eles saírem de casa. O meu filho adora jogar, tem muita predisposição para isso, mas nunca houve uma vez que ele tivesse a jogar um bocadinho e que eu lhe dissesse: bora, desliga aí, vamos lá fora, pega na bicicleta, vamos os dois ao local comprar não sei o quê. Sim. Vamos ali. Nunca houve uma vez que ele não tivesse largado. Eles preferem estar connosco, preferem alternativas, preferem outras coisas, mas se nós dissermos, lá estás tu, só jogas a isso, e não tomarmos uma atitude, não lhe desligarmos, não lhe dermos alternativa, não vai ficar ali. Exato. Eu acho que até o desporto pode ser uma forma também de pais e filhos conectarem. Claro. Às vezes, pronto, temos pais que não têm tanta paciência para estar ali em casa, a brincar. Também respeito isso. Acontece. Exatamente. E eu não sou. Muitas vezes. Pronto, os dias no serviço são puxados. Não vamos fingir que. Não, mas é puxado. Claro. A Sofia estava a dizer que o dia a dia dos pais está louco. Mas eu acho que o desporto é uma forma ótima de criar não só um bond através
do desporto, mas também chegar a casa e depois, poxa, viste aquilo que tu muito fizeste. bom. Eu acho que é ótimo. Eu tive a oportunidade, porque também sou coach de CrossFit, de dar aulas a um pai e um filho. E aquela interação pronto, É incrível. é incrível. E eu acho que não é preciso elaborar imenso. Se não der para em se inscreverem, se não tiverem a possibilidade para se inscreverem Sim. na mesma aula de CrossFit, façam uma caminhada ali na Exato. marginal, vão alugar um campo de ténis, vão Sim. bater bolas um Tanta bocadinho. coisa. Não é Não é preciso ter uma coisa perfeita. Exatamente. E hoje em dia há tanta coisa. Há as aulas de judo, artes marciais para pais e filhos, tango sudô, natação. Há tanta coisa que podemos fazer. E eu acho que nós próprios, pais, precisamos de um tempo para cuidar do nosso corpo. E por que não juntar o útil ao agradável? E é isso, porque há outra coisa muito importante para tirar os miúdos das telas é dar o exemplo. Exatamente. Se eles tiverem uns pais que chegam a casa, um pai que chega, que ainda vai para o computador, e a mãe que está isso faz um efeito contrário, não é? Sim. Eles também vão querer, vão achar que isso é que é o caminho. Sim. Não é? Sim. Se virem a mãe a chegar de um treino e a contar o que é que aconteceu, o que é que fez e aquele bem-estar, eu quero, I'll have what she's having. Era um bocado daquilo. Em relação falamos um pouco da alimentação e agora a suplementação. O que é que a Sofia acha em relação, não falo exatamente de suplementação, de whey, etc., mas a suplementação para miúdos pequenos? Eu acho que isso é completamente desnecessário, a não ser que haja uma recomendação médica, por alguma razão. Acho que se a criança tiver uma alimentação boa, e não é preciso também elaborar muito, proteína, carboidratos e gordura em todas as refeições, alimentos de qualidade normais, senso comum. E se houver dificuldade, consultar um nutricionista, não é? Se às vezes precisamos de ajuda para arrumar as coisas, não sabemos muito bem, aí pedir ajuda a um nutricionista. Mas eu acho que se houver uma alimentação equilibrada, não é de todo preciso suplementação. Felizmente, hoje em dia também temos várias páginas nas redes sociais que ensinam para os miúdos que não gostam de vegetais. Mas isto também vimos na season anterior, que depende muito da introdução, como é que ela é feita quando são pequeninos ainda, estão a fazer a introdução alimentar. Mas hoje em dia há várias formas de escondermos os vegetais na comida. Sim. Então eu acredito que a suplementação deve ser sim o último recurso para principalmente eles que são pequeninos, que ainda não estão a perder nada. Sim, de tudo. Não. Isso é como dar um... como é de explicar? Está-me a faltar o desenvolvimento. E a hidratação? Como é que podemos incentivar as crianças a fazerem hidratação apropriada também durante o desporto? Durante o desporto e aqui em Maputo durante o dia, não é? Exatamente. Sim, eles esquecem-se de beber água. Sim. Esquecem-se. E é importante a hidratação para as crianças. Eles desidratam mais facilmente que os adultos, mais rapidamente. É tomar providências para que eles tenham sempre uma garrafa de água com eles. Se tiverem, vão bebendo, eu acho. Sim. E talvez durante as aulas fazer um water break. Eu como coach, sim, claro. Sim. E isso estar sempre a lembrar. Sim. E estar atento aos sinais deles. Estar sempre a lembrar, sim, faço várias pausas para beberem água. Senão começam tonturas, cansaço muito mais extremo, dor de cabeça. Sim. E como é que acha que o desporto auxilia no combate ao bullying, à baixa autoestima, à tendência à ansiedade e etc. Estas novas... Bem, o bullying é uma coisa que é muito presente aqui em Moçambique também, mas aos transtornos psicológicos, posso assim dizer, também temos visto que há maior índice hoje em dia de miúdos ansiosos. A partir dos 9, 10 anos já começam a apresentar alguns sintomas. Como é que o desporto pode auxiliar no combate? Eu acho, tira-os da solidão.
Porque há muitos miúdos que estão sozinhos muito tempo, ou com o jogo ou não, mas estão sozinhos. E o desporto tira-os de casa, estão a socializar, estão a ver outras caras que não são as mesmas caras da escola. Expõe-nos a desafios e a superação de desafios que vai fazer com que, ok, na escola estão-me a chatear, mas eu sou bom naquilo. A autoconfiança, eu acho que é um resultado indiscutível de um desporto, desde que a criança esteja a fazer um desporto de que gosta e que tire prazer. Sim. E nas escolas, como é que estas podem melhorar o incentivo à prática de desporto? Porque hoje em dia é obrigatório, né? A educação física, só que é 1 hora, 45 minutos, mas será que é tempo suficiente para uma criança gostar de um tipo de desporto? Porque é supostamente a primeira interação que uma criança tem com algum tipo de desporto. Eu, quando estava na escola primária, tínhamos educação física e 3 em 3 meses já acho que era um desporto diferente. Era football season, basquetebol, pronto. Mas sinto que talvez nem era tempo suficiente, nós nem percebíamos nada, só íamos fazendo, só por fazer. Nem se percebia bem as regras, exatamente, nem nada. Eu acho que é papel da escola, e há escolas que fazem isso aqui em Moçambique, não onde estão os meus filhos, não, mas organizar campeonatos de tempos a tempos, as crianças ficarem antenadas para o desporto. Campeonatos, festas temáticas, não sei, expô-los a outros desportos que não são os tradicionais do atletismo e de futebol na escola. Normalmente é muito à base disso. E pô-los em contacto com o máximo de desportos possível. Para eles encontrarem... Há um... É engraçado um caminho para cada um. O extremo que nós temos em relação à África do Sul, porque a África do Sul preza tanto o desporto. É uma coisa incrível. Herança inglesa, não é? É incrível o amor que eles têm pelo desporto e é uma diferença preto e branco. Eu acho que nós devíamos aproveitar muito mais, talvez não tão aqueles desportos que são práticos, rugby, etc. Mas eu acho que nós já temos uma tendência nós temos boas equipas de basquete, temos bons pugilistas, temos bons crossfitters, judocas também, temos ótimos judocas, já temos algumas equipas fortes, natação, sem dúvida, patinagem. E são coisas valorizar isso, dar visibilidade a isso, exatamente, dar visibilidade, falar-se disso, e para que as crianças também comecem a valorizar que é bom fazer desporto, é bom ser bom no desporto. Para finalizar, o que a Sofia acha que como sociedade podia ser feito para incentivar os jovens, adolescentes, famílias a praticarem mais desporto? E também, se tiver ideias para o governo, para coisas assim, entidades maiores, escolas, empresários, não sei, para incentivar a prática de desporto. Na sociedade em geral? Sim. Não sei. Eu acho que falou um pouco do 233. Sim. Costumam fazer. Sim, fazem. Eu acho que conta os festivais. Sem dúvida. A 233 faz imensos eventos e festivais de desporto e eventos para empresas, inclusivamente. Sim. E eu acho que é um caminho o facto das empresas estarem a procurar o desporto para fazer um team building e não é brincadeira, eles fazem team building de desporto a sério, eles suam mesmo. Pronto, chegar mais perto das empresas e oferecer essas possibilidades de incluir o desporto em coisas do dia-a-dia. Sim, eu acho que também, talvez se conseguíssemos criar também espaços públicos que fossem mais agradáveis. Sim. Hoje em dia há o Repinga, há os Jardins de Namorados, temos a Marginal, que está mais ou menos para uma bicicleta. Eu acho que e hoje em dia já se vê mais. Na praia também, tem umas redes. Exatamente. Eu acho que hoje em dia, com esta criação de
de melhores condições, já vemos mais pessoas a caminhar, Sim, já vemos aos domingos as pessoas ali no vôlei. Eu sinto um crescimento. Eu por também acaso sinto. Eu acho que nos últimos 5 anos houve mudança e eu acho que devia servir de incentivo também para quem pratica desporto, de procurar saber mais de como incentivar também, parte de nós também, chamar as pessoas para praticar. Exatamente. Não sei se quer deixar aqui ficar algumas palavras para as pessoas que estão a assistir. Eu vou dar a minha experiência pessoal. Eu nasci com uma deficiência física, pé boto, e o médico, a primeira coisa que ele disse foi: esta miúda, vamos resolver o assunto, mas ela nunca vai correr. Ela vai ter uma vida razoável em termos físicos, mas ela nunca vai correr, ela não vai praticar desporto. E ele disse isso à minha mãe quando eu era bebezinha mesmo, porque eu nasci com aquela deficiência e fui fazendo as cirurgias, fiz 4 cirurgias de correção, e assim diziam isto mesmo. E a minha mãe sempre com muito cuidado, com medo, mas eu, graças a Deus, tive os primos que eu tive que me puxaram para o desporto e disseram... Não ligaram a esse problema. Vai lá, nem sabiam que praticar. Vem lá. E eu comecei a praticar capoeira com 4 anos. E foi até os meus 22 anos a fazer capoeira. Incrível. E através da capoeira comecei a praticar outras artes marciais, jiu-jitsu, e nunca senti diferença nenhuma. Se eu tivesse estagnado... Sim. Rendido a que não vai. Eu não vai teria provavelmente sentido que eu tenho um problema de verdade, que não foi resolvido o problema, mas eu acho que se não tivesse sido o desporto, eu talvez não seria a pessoa que eu sou hoje em dia. Pronto, o meu background é muito de artes marciais, mas eu fiz crossfit, e quando comecei a fazer crossfit eu vi a força que eu tenho e vi o impacto que aquilo teve na minha vida. Afinal, eu consigo fazer isto. Então, eu acho que é muito importante para a autoestima de um futuro adulto e para evitar vários problemas no futuro. Eu, como psicóloga, sei. Falaste muito bem, sim. É muito importante. É muito importante. Então, já que estamos em desabafos... o desporto tem a capacidade de nos sustentar nas coisas mais difíceis da nossa vida. Tem mesmo capacidade de nos sustentar. Houve uma altura da minha vida que eu depois, uns anos mais tarde, vim perceber que estava com uma depressão grave, mas na altura não percebia, e que a única altura em que eu sentia que vinha à tona era quando estava a fazer desporto, quando estava no CrossFit. Tive 3 filhos seguidos, mesmo com o intervalo de 1 ano. Pau. Que eu não faria de maneira diferente, mas ressenti-me bastante. Sim. E quando deixei de amamentar a mais nova, senti assim um... Senti assim uma coisa. Pronto, e foi quando eu comecei no CrossFit. Portanto, graças a Deus. E sinto que isso puxou-me assim pelas orelhas, com quedas, com frustrações, com treinos a chorar, treinos mais... Mas aquela coisa de ter ali, eu tenho um objetivo este dia, eu tenho, hoje, é isto que eu tenho que fazer. Vinha mais forte. Sim. Sustenta-nos, o desporto vai muito para além. Eu não fazia ideia de... Foi uma boa coincidência. Eu não fui para o CrossFit para me safar do estado em que eu estava. Sim. Mas por estar no desporto, e mais tarde esta minha psicóloga disse-me isto: se a Sofia não tivesse feito desporto nestes 10 anos, isto não tinha tido tão bom resultado. Isto foi mesmo importante. Sim. Eu imagino só o exemplo também que um dia pode passar para os pequeninos. Eu acho que é essencial. Eu recomendo, não faria... Estou ansiosa para o meu filho começar a praticar o desporto. Pronto, há idades limites para certas coisas, mas eu estou mesmo ansiosa para que ele comece. Que idade é que ele tem? 4. Está quase. Eu estou mesmo ansiosa para que ele... Porque fez tão bem para mim, estes anos todos a praticar desporto. Eu acho que vai fazer bem para ele e acho que todos os pais deviam incentivar e não se esquecer também de dar esta atenção que a Sofia falou. Estar por perto. Ver o que é que ele gosta, porque também não vale a pena estar a fazer uma coisa só por fazer. Claro. Então, nós ficamos por aqui.
Muito obrigada, Sofia, pelo Adorei, obrigada. desabafo e pela informação toda que Falei trouxe. demais. Não, não falou nada. Obrigada por vir e podemos deixar embaixo na vinheta os dados para que quem quer assistir uma aula de CrossFit, quem quiser mais detalhes sobre CrossFit. Dá para virem experimentar uma aula sem pagar. É segundas e quartas, às 16. Pronto, Então, a partir dos 8 anos. E ao sábado. Ao sábado também está. Ao sábado. Ok? Então, fiquem à vontade para contactar a Sofia e nós vemo-nos no próximo episódio. Fiquem atentos. Tchau, tchau.